Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai comentar a respeito de fundos imobiliários, que é uma modalidade que tem crescido muito nos últimos anos e que o pessoal procura bastante. Então vamos comentar sobre ele. O que é um fundo primeiro? Vamos pela definição. Um fundo nada mais é do que uma união de várias pessoas que querem investir seu dinheiro e que elas unem todo esse dinheiro, entregam para um gestor, que é o gestor do fundo, e o gestor do fundo decide onde o dinheiro vai ser aplicado. Então, isso é um fundo, é uma agregação de várias pessoas que colocam seu dinheiro e o fundo decide para onde o dinheiro vai. Essa é a definição de um fundo. Só que um fundo de investimento imobiliário, ele faz o quê? O gestor de um fundo de investimento imobiliário, ele pega o dinheiro dessas pessoas e compra, por exemplo, shoppings, edifícios, galpões logísticos, lajes corporativas, tudo relacionado ao setor imobiliário. Então, o dinheiro é destinado para esse setor. Por exemplo, quando um fundo compra um shopping, por exemplo, o que o fundo espera? Os lojistas que estão lá no shopping, eles têm que pagar aluguel. Então, o dinheiro do aluguel, a renda do aluguel, o fundo recebe e distribui para os seus cotistas. Então é assim que você ganha, é assim que o fundo se rentabiliza. Então, por meio de aluguéis, ou então pode comprar um terreno, por exemplo, o fundo, ele vai lá e compra esse terreno, constrói e vende depois, por exemplo. Então tem diversas formas que o fundo pode estar trabalhando, tá? Ou comprando um edifício e vendendo posteriormente por um preço muito maior. Então são diversas formas que o fundo pode estar trabalhando para poder estar rentabilizando os seus cotistas, que no caso, cada cotista é um participante do fundo. E o interessante das cotas de fundos de investimentos é que tem uma questão, elas são negociadas em bolsa de valores. Tá? Então o que acontece? Para você poder estar comprando cotas de fundos de investimentos imobiliários, você precisa ter uma conta numa corretora e lá no site da corretora vai ter uma ferramenta chamada Home Broker, que nada mais é do que um software, uma ferramentazinha online em que você pode comprar e vender suas cotas de fundo de investimento. É muito simples e muito rápido, não é burocrático e uma excelente alternativa aos imóveis físicos, né? Porque é um investimento muito comum a pessoa comprar um imóvel e viver do aluguel daquele imóvel. Não é tão interessante em diversos cenários, tá? Em diversos cenários, na verdade, na maioria, na minha opinião, dos cenários não faz sentido fazer isso, tá? Então, talvez a maioria das pessoas não tenham se informado a respeito de fundos imobiliários, que você pode estar recebendo, por exemplo, uma renda mensalmente no fundo imobiliário. Lá, todo mês, pingando o dinheiro da renda dos aluguéis dos lojistas, por exemplo, daquele shopping que o fundo é dono. Então, você é dono também daquele shopping. Você é um cotista do fundo que é dono daquele shopping, então você também é dono daquele shopping. Ou é dono daquele galpão. Então, todo o ativo que o fundo tem, e você, se você tem cotas daquele fundo de investimento, você também é dono daquele fundo. Tem direitos. Então, é bem interessante, porque isso permite você fugir daquela burocracia que o imóvel físico é, daquela chatice que é, né, ter que lidar com a imobiliária, com o inquilino, e uma série de outros fatores, imposto inclusive sobre o aluguel, dependendo do valor do seu aluguel. Então, tem muitas questões e muitos custos também, e dor de cabeça no imóvel físico, que já nos fundos imobiliários já não tem todo esse tipo de problema. Claro que vale salientar uma coisa também sobre os fundos imobiliários. Eles são negociados em bolsa de valores, então eles estão sujeitos a ter uma variação ao longo do tempo, o valor da cota. O valor da cota do fundo pode estar subindo muito, ou pode descer, ou então pode dançar ao longo do tempo aí. Então é uma coisa que tem que se pensar, que tem que se considerar, é renda variável, tá? Vale lembrar também que cada cota de um fundo de investimento imobiliário recebe a distribuição de lucros mensal e o valor é igual para todas as cotas, tá? Então não tem diferença quem tem R$1 milhão, 2 milhões, ou você que tem menos. Todo mundo recebe o valor igual por cota. O que muda é a quantidade de cota que cada um tem no fundo. Essa é a questão, tá? Então, o valor de distribuição de lucro é distribuído por cota e todas as cotas recebem o mesmo valor. Só que você pode ter muitas cotas ou menos cotas, então é assim que funciona. Só que a parte interessante mesmo dos fundos imobiliários é justamente a questão do imposto de renda. Quando o fundo distribui o lucro mensal, você não paga imposto de renda sobre aquele lucro que está caindo para você todo mês. Então todo mês pinga ali e você não paga imposto de renda, porque é incentivado. O setor imobiliário no Brasil é incentivado. Então não se paga imposto de renda em cotas, em distribuição de lucros de cotas de fundos de investimentos. Isso faz um negócio ser muito legal, tá? E outra questão também é a questão burocrática. A questão de custo também para se comprar a cota de um fundo é muito barato.
E hoje em dia tem muitas corretoras que você nem paga corretagem. Você vai lá e compra as cotas do fundo de investimento de modo muito simples, rápido e barato. E com relação ao preço da cota de cada fundo, varia de fundo para fundo. Tem fundos que a cota é R$2, tem fundo que as cotas é 10, 20, 50, 150, R$1.500, R$2.000. Então, cada fundo é um fundo. Tem fundos que são donos de shoppings, tem fundos que são donos de edifícios. Então, varia de fundo para fundo, tá? O valor da cota, o preço que você paga por cota, tá bom? Então, tem que tomar esse cuidado, tem que analisar. O interessante antes de você entrar em fundos de investimento imobiliário é você estar analisando quem é o gestor do fundo, quais são os ativos que o fundo tem. O fundo é dono do quê? De shoppings? Ou o fundo investe em cotas de outros fundos imobiliários? Isso é possível também. O fundo investe em galpões. O que esse fundo compra? Compra terrenos e vende depois? O que esse fundo faz? Então é interessante você estar analisando isso antes de comprar o seu fundo imobiliário, sua cota de fundo imobiliário. É muito simples, rápido, não tem burocracia e muito diferente do imóvel físico, que tem toda aquela burocracia, aquela documentação, aqueles custos, aqueles impostos sobre o lucro, né, do aluguel. E outra questão também do imóvel físico é a questão se você quiser vender, né? A liquidez, né, que é a facilidade de você estar resgatando, você está vendendo, por exemplo, o seu imóvel. Você não tem tanta facilidade assim no imóvel físico para vender, né? Às vezes você nem consegue vender, dependendo do imóvel aí, você vai ter que vender a um preço de banana. Então, isso não acontece nos fundos imobiliários, né? Você consegue vender de um modo muito fácil. Você pode comprar e vender cota de fundo imobiliário a qualquer momento que você quiser, sabe? Então é muito simples e muito rápido o processo. Isso é uma outra vantagem dos fundos imobiliários. E a questão também da rentabilidade é muito interessante, né? Você não está pagando imposto de renda sobre a rentabilidade que você está tendo. O que você paga imposto de renda é quando você vende as suas cotas, que aí você paga 20% sobre o lucro que você teve, tá? Somente sobre a rentabilidade. Se a cota de R$1 foi para R$2, aí você paga sobre o R$1 que você teve de lucro na cota. Então é 20% sobre o lucro, somente sobre o lucro. De R$1 a cota foi para 1,20, então é só sobre os 20 centavos ali que você vai pagar 20%, tá? Por cota. Então tem que pensar dessa forma, tem que saber disso. Tá? Então, se você só paga imposto de renda quando você vende as cotas, mas quando você recebe o lucro mensal ali, não se paga imposto de renda. É uma vantagem tremenda esse negócio. Então, resumindo, custo é baixo para se investir, tá? E às vezes até você não paga corretagem em muitas corretoras já. Preço varia de fundo para fundo, o preço varia. A rentabilidade é interessante em muitos fundos e você não paga imposto de renda. A burocracia é muito baixa ou inexistente até. E também é muito fácil você estar vendendo, comprando cotas de fundos imobiliários. Não é tão fácil assim você vender imóvel, né? Que tem uma série de custos também, e tem uma série de burocracia, documentos, custos advocatícios também, enfim, é uma série de coisas, né? Que é bem estressante. Fundos imobiliários não, é um negócio que é clique ali e acabou, tá feito. E fica lá rendendo, pingando todo mês ali na sua conta na corretora. Então é muito simples e muito fácil. E a última mensagem do vídeo de hoje é: cuidado com o senso comum. Quando todo mundo pensa igual, né, que é no caso do imóvel, no Brasil, o imóvel no Brasil é um negócio que é absurdo, assim, todo mundo sonha com esse treco, tá? Mas toma cuidado com o senso comum. Todo mundo vai fazer você ficar convencido de que, nossa, a melhor coisa é comprar imóvel. É porque todo mundo faz. Mas talvez seja porque não é todo mundo que tem informação. Então todo mundo faz exatamente a mesma coisa. E assim, eu sempre entendi que quando todo mundo está fazendo exatamente a mesma coisa, muito provavelmente não é a melhor coisa a ser feita. Então analise, pesquise, fuja do senso comum, vá por conta própria analisar isso daí, faça perguntas e vamos junto, meu. Não deixa de analisar esse tipo de investimento, pode ser muito rentável e muito interessante para você, principalmente no longo prazo, que o negócio traz um ganho muito legal. Deixa aqui as suas dúvidas, deixa os comentários, eu respondo, te ajudo, vamos junto nessa caminhada, meu. Faça perguntas, não fique com dúvidas. Então, vamos nessa, é isso aí. Seja informado, seja consciente e tamo junto. Grande abraço, pessoal. Fui, até o próximo vídeo, hein? Compartilhem.